Amados, quero falar hoje com vocês um tema que não há uma pessoa no mundo que não tenha passado e que não passe. Eu quero falar sobre conflitos. E o título da mensagem é Meribá, lugar de conflito. O versículo central está em Salmo 106, versículo 32, que diz: Depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés. Moisés é considerado biblicamente o maior líder que Israel já teve. Um homem que viveu 120 anos, 40 anos aprendendo a reinar. A Bíblia diz que ele foi ensinado em todas as artes e ciências egípcias. E diz que ele era um varão forte e de palavras fortes. Depois ele passa 40 anos quebrando o orgulho, tomando conta das cabras do seu sogro. E acontece duas coisas com Moisés nesses 40 anos. Nos primeiros 40 anos, Moisés aprendeu a agir e a reagir à moda egípcia. Ele era alguém que estava na sucessão de Faraó. Então, quando houve um conflito, ele matou um homem. Passou 40 anos cuidando de cabra. A Bíblia diz que, naquele tempo, depois desses 40 anos, Moisés foi encontrado como o homem mais manso da terra. Veja, palácio de Faraó, na sucessão para ser Faraó, estava lá ele, na linha sucessória. Claro que havia o seu irmão e tudo, mas ele, havendo mortes, ele poderia assumir aquela posição. Faz dele alguém violento. 40 anos cuidando de cabra, ele ficou manso. A palavra manso aqui não é calmo. A mansidão, quando Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, do ponto de vista bíblico, ser manso é alguém que considera tudo que tem como de Deus. O manso é aquele que aprende a ser mordomo, ele sabe que tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Aí eu tenho uma casa. Não, você não tem, você está usando uma casa. Porque não dá para levar para o outro lado. Então ele entendeu isso. Mas ficou também aquele homem que era forte em palavras, lembra? Quando Deus fala com ele, você vai lá e vai falar, ele diz assim, eu tenho uma língua meio truncada. Daí muita gente falar que ele ficou gago. Eu não creio que chegou a isso, mas o fato é que ele ficou muito tempo somente ouvindo cabra. E de onde eu venho, cabra, quando fala, é bé. Então, de tanto escutar, é capaz que quando Deus disse Moisés, ele disse bé, porque o conceito aqui é o seguinte: aquilo que você se expõe demasiadamente te manipula. Guarde isso. E depois ele passa 40 anos como líder do povo. Então ele teve que usar o dom do pastoreio para ser pastor desse povo, mas teve que usar todo o que ele aprendeu lá no Egito para criar uma nação. E esse povo era um pessoal complicado, reclamava por tudo. Tinha água, reclamava. A água das águas de Mara, são águas amargosas, elas amargam. Aí, ok, fala com Deus, a água fica boa. Você não escuta uma pessoa dizer obrigado. Nada. Está com fome, começa a cair do céu maná. É só pegar e comer. Daqui a pouco eles estão reclamando. Era uma luta. E aqui, nesse lugar, acontece um conflito. É interessante nós entendermos isso, porque todos nós sonhamos com uma vida sem conflitos. Uma vida com muito conflito é ruim demais, não é? É uma vida tóxica. Ninguém é aqui, eu estou dizendo, para você sair procurando conflito. A Bíblia diz, deixa ir, abandona o furor, porque esse caminho, com certeza, não acabará bem. Então, não estou dizendo isso, mas na vida tem conflito. O problema é como é que eu vou reagir aos conflitos. Deixa eu explicar a você.
Não tem outro meio. Ou você sai fortalecido de um conflito, ou você sai ferido. E é preciso entender isso. Fugir não resolve. É preciso buscar o Senhor e pedir a Ele é o príncipe da paz, Jesus é o príncipe da paz, orientação para que a gente possa resolver isso. Lendo o texto completo, para que a gente possa entrar no contexto, Números, capítulo 20, versículo 2, diz: Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: Antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. O povo já estava tudo, não devia ter morrido. Versículo 4. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto? Para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito? No Egito, lembrando, eles eram o quê? Escravos. Por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romães, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele, o que é que ele tinha que fazer? Falai à rocha, e dará sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber a congregação e os seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e agora Moisés tinha que fazer o quê? Falar. Mas não era com o povo, tinha que falar com quem? Com a rocha. E ele então fala com o povo: Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés está dizendo: eu é que vou ter que fazer isso. Mas Deus não falou a Moisés isso. Deus não disse que era Moisés que tinha que tirar a água. Deus disse: você fala. Eu é que vou fazer a pedra da água. Moisés levantou a mão e ele fere a rocha. E não acontece nada. Então ele feriu a segunda vez com o seu bordão. E saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim. Porque se ele tivesse crido, o que é que ia acontecer? Ele disse assim: para me santificardes diante dos filhos de Israel. Ou se Deus está dizendo assim: se você tivesse feito como eu mandei, a honra teria vindo para quem? Para Deus. Você não fez o que eu disse. É por isso não fareis entrar este povo na terra que ele... Deus excluiu Moisés. Moisés não, a partir de agora ficou claro, você não vai entrar na terra. Quando estive na Jordânia, tive a oportunidade de subir neste suposto morro, monte, que lá está escrito, foi aqui que Moisés viu a terra, e a gente lá de cima realmente vê Canaã e tudo, e foi ali que ele viu, ele não entrou. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Meribá, essa palavra significa conflito ou contenda. Então, quero conversar com cada casal aqui hoje. Cuidado com Meribá. Com cada pai, mãe, filhos, cuidado com Meribá. Sócios, cuidado com Meribá. Amigos, cuidado com Meribá. Lugar de conflito. E como é que a gente entra mal em Meribá? Porque muitas vezes nós nos sentimos injustiçados. E existe injustiça na vida. Existe. Existe aquela coisa da gente fazer algo para o outro, fazer algo para outro, fazer algo para outro, e apaga ser ingratidão.
E isso, repetido, vai desgastando emocionalmente. Segundo a neuropsiquiatria, além dessas amígdalas que nós temos aqui na garganta, existem amígdalas cerebrais, que elas ficam aqui do lado, na têmpora. São chamadas de amígdalas por causa do formato, parece com amígdala. O que é que diz de fato sobre isso? Elas são pequenas, têm forma de amêndoa e fazem parte do sistema límbico. Processa as emoções. Você precisa, para sentir uma emoção, 1/4 de segundo. 0,25. Você olhou, você sente uma emoção. Com meio segundo, você reconhece a emoção. Você reconhece se é algo bom ou mal. E com 1 segundo, você dá uma resposta. Só que essa resposta ela é condicionada. Jesus diz, a boca fala do que o coração está cheio. Então, é nesse sentido que nós precisamos entender. Quando tomamos uma decisão precipitada, às vezes tem prejuízos. É claro que todo o cérebro age nesse processo, mas há um grupo de neurônios, esses que estou falando, as amígdalas cerebrais, que elas podem, de fato, serem sequestradas pela emoção. Um homem bom caráter, mas ele entrou num processo de manipulação sem perceber. Por isso, escutava eu, um dia desse, um comentarista e estudioso falando o seguinte: se você se reunir diariamente com um grupo de pessoas boas, e essas pessoas todo dia conversarem com você, lhe animar, escutar suas lutas e dar conselhos uns aos outros e fazer uma oração, você crê que fazendo isso todo dia vai ter um efeito positivo em você? Sim ou não? A mesma coisa acontece, o princípio é o mesmo, quando eu me exponho a uma série, uma novela. Você vai assistindo e você fica angustiado, você quer assistir de novo, né? O negócio tem 100 e tantos capítulos, você já está preocupado. Meu Deus, quando acabar, o que será da minha vida sem essa série? Não é? Então, sem você perceber, você pode estar tendo suas amígdalas cerebrais sendo sequestradas. E você diz, qual é o grande problema, pastor? O grande problema é ferir a glória de Deus. Quantas vezes falamos palavras que ferem a glória de Deus? Eu prefiro morrer. Devia não ter nascido. Que vida é essa? Esse casamento acabou. Para mim, já deu o que tinha que dar. Decisões. Está num grupo de família, todo mundo feliz, conversando. E de repente um diz o outro, eu saio do grupo. E ninguém notou, foi terrível. Saiu na hora errada, só de madrugada. Tem que pedir para voltar, para sair na hora que estiver todo mundo falando. Então, se a gente perceber, a gente vai deixando que o nosso coração, que a Bíblia diz que é enganoso e desesperadamente corrupto, começa a tomar decisões por nós. A palavra diz, sobre tudo que você deve guardar, guarde seu coração, porque é dele que saem as fontes da vida. Sabe, por que foi que Moisés feriu a santidade de Deus? Não é porque Moisés deu uma pancada na rocha ou coisa parecida. É porque Moisés tomou o lugar de Deus. Quando Moisés olhou para o povo e disse, faremos nós sair água dessa rocha, Deus nunca mandou Moisés tirar a água da rocha. Deus disse, eu vou fazer sair água da rocha. Você diz, mas pastor, o que isso tem a ver com a gente? A gente vai ali no bebedouro, querido, você e eu precisamos dessa água que sai dessa rocha.
Isso é um mover sobrenatural de Deus, e isso é Ele que faz. Em Salmo 106, versículo 32 e 33 diz: depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa dele sucedeu o mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. Era preciso que ficasse claro para aquele povo que quem estava fazendo isso era Deus. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 13, a parte B e C do versículo diz: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. A honra é dele, tudo passa por ele e tudo volta para ele. Cuidado para não tentar fazer a parte de Deus. Cuidado para você não estar tentando com suas próprias forças tirar água da rocha. Ah, pastor, eu queria que meu filho se convertesse, e eu quero também que seu filho se converta. Mas conversão é uma coisa miraculosa. É nascer de novo. A Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus é que revela Deus a nós. É algo sobrenatural, é um poder. Os processos a Bíblia ensina. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esse é o processo. Mas ele diz para Nicodemos como é que esse processo acontece. Ele diz: se você não nascer de novo, você não vai ver o reino dos céus. Ele fala: mas como é que vai ser esse processo? Eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Ele disse: o vento sopra onde quer. Você ouve a sua voz, mas nem sabe de onde vem, nem para onde vai. E ele estava falando com alguém que era mestre em Israel, e ele estava dizendo algo que ele, como mestre, devia saber. Ele dizia: você não é mestre, você já devia saber o que eu estou dizendo. Porque ele estava se referindo ao Vale dos Ossos Secos. Conversando aquilo. É um desacerto, é uma vida toda destroçada. E Deus coloca essa vida em ordem, e o Espírito vem dos quatro cantos e transforma aquela pessoa numa nova criatura. E como é que eu faço para meu filho fazer isso? Eu vou dar um carro a ele para ver se ele gosta de mim, e aí ele quer ir para a igreja. Não, eu vou dar o 14, o iPhone. Não, eu vou esperar o do Tesla. Estou fazendo muita propaganda hoje aqui, hein? Ele é quem faz sair a água da rocha. Todos que tentaram fazer isso por conta própria teve algum prejuízo. A Bíblia conta a história de Uzias. Em 2 Crônicas 26, diz assim: mas havendo-se já fortificado, Uzias, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste. Nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar o incenso, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes. A lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho,
tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo. Não tenta fazer a coisa pegar na manivela. Pastor, meu marido, precisamos fazer alguma coisa. Não é você, minha irmã. É preciso que você fale a rocha. Veja a sequência. Moisés começou bem. Ele e Arão foram até a presença do Senhor e caíram com o rosto em terra, como quem disse: a gente não sabe o que fazer. Essa é uma das orações mais lindas. Senhor, eu não sei o que fazer. Não tem problema nenhum. Deus nos ama, Deus ama você. Eu não sei o que fazer. E a Bíblia diz que a glória do Senhor caiu sobre eles. E Deus trouxe a solução. Disse: faça assim, meu filho. Você levanta o bordão. O bordão não é para você bater em ninguém, nem nada. O bordão era símbolo de autoridade. Você é pai. Entre com o seu bordão, mas bordão não é para bater em ninguém, não, meu irmão. Não, porque minha esposa eu tive que dar umas balançadas. Você não teve que dar balançada, não. Isso é coisa de covarde. Mulher que bate no marido. Ah, eu bati porque ele mereceu. Uma conversa é essa? Você está batendo na pedra, pensando que vai sair água, e vai sair meribá. Às vezes não são contatos físicos, mas língua ferina, que dói, que machuca. Seus filhos precisam de palavra de equilíbrio. Hoje vivemos um mundo de extremos. Ou o menino desde pequeno é um príncipe, é meu rei, é meu príncipe, é a coisa mais linda do mundo. Um menino lindo, meu Deus do céu. Ou então o menino não é nada, irresponsável, tudo que você faz errado. Seu filho precisa de um pai que fale a rocha. Que fale a rocha. Olha, queridos, Deus fez, ainda faz, e sempre fará a água fluir da rocha. Ele continua sendo todo-poderoso. Amém, queridos? 1 Samuel 2,7 diz: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Em Gênesis 18:14a, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Pense em qualquer coisa, o que é difícil para o Senhor? Nada. Nós fomos chamados para fazer o trabalho de Deus. E esse trabalho de Deus começa comigo mesmo. Eu tenho que cuidar de mim. Sou templo do Espírito, santuário de Deus, lugar de adoração. Então começa comigo. Eu tenho que cuidar de mim. Amém? Mas isso vai ampliando. Eu tenho que cuidar do meu cônjuge, minha esposa. Mas isso vai ampliando. Eu tenho que cuidar da minha família que Deus me deu. Mas isso vai ampliando. E à medida que isso vai ampliando, vai aumentando o meu ministério para cuidar de outros, para ser aquela palavra que leva ao aflito. Então, o trabalho é de Deus. Mas cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, para não tentar fazer o trabalho de Deus sem Deus. É muito importante que cada pastor que se aproxima desse púlpito se prepare, que ore, que leia a palavra, que estude, leia bons comentários, passe o filtro, traga o melhor para a congregação, amém, queridos? Mas pode fazer tudo isso, se não vier a unção do Espírito, é bater na rocha. É possível tentar fazer o trabalho de Deus sem Deus, mas não tem bênção nisso. Precisamos entender que há uma diferença entre ser usado e ser abençoado. Você me entende ou não? Vou explicar melhor. Quer ouvir? Vários homens de Deus, vários profetas foram usados por Deus e abençoaram vidas. Por tabela também foram abençoados. Amém, queridos? Eles foram usados, mas foram o quê? Abençoados. Mas tem alguns que foram apenas usados. Por exemplo, Judas foi usado. Mas como Judas foi usado? Sim, ele entregou Jesus. E por entregar Jesus, Jesus foi para a cruz. E por Jesus ir para a cruz, os meus pecados, os seus pecados foram perdoados.
E por ter morrido na cruz, ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Mas, querido, que terrível ser usado desta forma. Jesus disse que vai ter uma fila lá, no final, lá, e vão chegar para ele e falar assim, fui usado por você, fui usado, muito usado. No teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu curei, no teu nome eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Usado você foi, porque meu nome tem poder, né? O nome de Jesus tem poder, querido. Agora, eu não te conheço. A Bíblia diz que Uzias foi afastado da casa do Senhor. Que coisa. Você não pode entrar na casa do Senhor. Lembra de Uzias? Quando ele estava normal, mais fraco, estava indo bem. Mas a Bíblia diz, tendo-se fortificado, tendo-se fortalecido, orgulhoso. O problema não é começar, queridos, é terminar. Às vezes o casal começa ali juntando as moedas, chegando nesse país aqui, é tudo contando, cuidado aí, tá, babá, né? Aí fica unido, tem pão de ir mesmo. O povo aqui continua com aquela mania de cobrar as coisas, né? A gente vai nos cantos, eles no final querem que pague, é aquela batalha. Aí é cadeira lá de fora, vê a lua, é bonito, mas vai tendo prosperidade. Amém, queridos? Ô, glória! Aí começa a ganhar dinheiro. Aí tem carro. É bom. Que é bom de andar de carro, não é, queridos? É maravilhoso. Aí vai comprando as coisas. Você diz, quem faz isso, pastor? É Deus, porque Ele ama você. A Bíblia diz que Deus, Ele é galardoador, Ele é presenteador. Deus é um pai bom. Ficou triste porque Deus é um pai bom? Não vi ninguém fazer, né? Deus nos ama. Mas a gente tem que ter muito cuidado com a glória das conquistas. É mais difícil viver na fama do que viver na prova. A Bíblia diz que o crisol prova a prata, e o fogo prova o ouro, e o homem é provado pelos louvores que recebe. Quero ler uma frase que foi dita a duas pessoas em épocas diferentes, uma diferença aí de milhares de anos. A primeira frase foi dita a Josué. Depois que Josué enfrentou Jericó, lembra quando ele enfrentou Jericó? Muro caiu, passou a régua lá, lembra de tudo? Josué 6:27. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Todo lugar que se chegava para tomar um cortadito, a conversa era Josué. Chegava assim numa lanchonetezinha dessa, aí, dava uma tostada com queso e um cortado. Ok? Viu falar de Josué? Rapaz, Josué está passando a régua. Josué não é perigo. Josué, o cara é guerreiro mesmo. Todo canto, só dava Josué. Aí Josué vai enfrentar uma cidade pequena, chamada Ai. E ele tem uma derrota horrível. Horrível. Você diz, mas o que foi que aconteceu? Ele não consultou ao Senhor. A experiência pode nos trair, queridos. Sabe a experiência? Pode nos trair. Eu vou num barbeiro, a primeira coisa que eu faço caladamente é dizer, Senhor, abençoa as mãos desse homem, que não haja nenhum desastre. Vou num médico, vou na dentista. Quinta-feira eu fui lá na Tânia, eu orei muito por ela, foi uma intercessão forte. Você diz, por que, pastor? Está dizendo que esse pessoal não sabe fazer as coisas? Eles são muito bons profissionais. São excelentes. A experiência pode nos trair. Anos depois, Jesus recebe a mesma afirmação, em Lucas 4:37. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Já pensou que coisa interessante? Por tudo que é lugar. Só tem um detalhe.
Jesus não cansava de glorificar o Pai. Em João capítulo 8, 29, ele diz: aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Você está passando por lutas? Ele não vai te deixar só. Não vai te deixar só. Pastor, eu queria meu filho, eu queria minha filha, pastor. Diga a ele: Senhor, eu não recebi filhos de ti para a calamidade. Eu recebi filhos para serem teus discípulos. Não bata na pedra, mas fale. Fale a pedra. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. A honra é dele e a glória é dele. Ele disse, ele diz e continuará dizendo para séculos e séculos e séculos e séculos sem fim. O que é que eu tenho feito com as minhas conquistas? É o que eu pergunto ao Senhor. Tem duas maneiras. Gideão, conquistas incríveis, incríveis, e ele resolve fazer uma estola sacerdotal de ouro e coloca isso à porta da cidade, e aquilo foi uma desgraça, porque virou um poste ídolo. Um poste ídolo era uma conquista. Davi tomou a espada de Golias, matou Golias com aquela espada e tomou a espada. Davi pegou aquela espada e levou lá para o templo, para ser guardada como um memorial. Guarde aí, para que todos saibam que o nosso Deus continua derrubando gigantes. Essa é a diferença, igreja. Essa é a diferença. Sabe, queridos, do nosso lado físico, eu preciso cuidar de mim. E a gente vai mudando com o tempo. É preciso, cada um tem uma idade. Recentemente, fazendo meus exames, o médico disse: olha, eu não quero mais que você faça, que eu estava fazendo aquelas ginásticas tipo crossfit, essas coisas assim. Ele disse: não dá certo, porque o seu coração dispara. Que eu uso esse reloginho e ele grava tudo aqui dentro. Ele é um dedo duro. Então, eu mando para o médico diz: tá bom, é legal escutar bom, né? Mas tem hora que ele fala, ficou assim meio parecido com a vaca, eu fico com medo, né? O que é que está vendo, meu querido, aí, pela caridade, né? Então, ele disse: olha, essa ginástica não dá. Então, meu irmão Tarcísio está fazendo outra, me levou, essa outra eu posso. É esteira e levantamento de peso. Encontrei até com o Wesley lá. O Wesley é praticamente personal trainer. É o que eu posso fazer. Aí você diz: o que é que você vai fazer, pastor? Vou fazer. Você gosta dessa? Não. Eu gostava mais da outra. Você fala: por quê? Porque a outra é logo, vamos embora, 40 minutos. Está feito. E essa outra, você fica numa esteira. Eu levo um negócio para ler, uma mensagem para escutar, mas é o jeito. Não é o que tem que fazer ou não? Tem que fazer exames. Exames. Não sei se você ouviu falar em exames. Todos os tipos. Você é homem, tem que fazer vários exames, inclusive um chamado exame da próstata. Você está perto de um homem aí e diz: você é macho, meu querido? Tem que fazer o exame da próstata. Você fala: por quê, pastor? Porque esse é o corpo que você tem. Eu tive muitas enfermidades e fui culpado. Eu falei: por que você foi culpado? Acordava cedo, começava a atender aqui 7 da manhã, ia até 11 da noite. Meu corpo foi sentindo. Tive infarto, problemas. Agora estou confessando, me arrependendo e tentando mudar. Está entendendo até aqui, sim ou não? Do mesmo jeito que você tem aquela história do sequestro das amígdalas, você pode redefinir isso. Como é que eu posso redefinir? Não se deixe manipular. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê. Tenha cuidado com isso. Cuidado com todas essas coisas. Para que você não venha ter uma inflamação do seu córtex frontal
e parar de produzir serotonina. Essa parte física, eu estou dando uma pincelada, porque o que eu quero é que nós sejamos uma igreja saudável. Jesus quer usar você até os 100, 100 e poucos anos. Você quer? Mas não adianta ficar com 100 anos também, né? Não é verdade? Com 100 anos, cadê o pastor Júnior? Bota ele para lá vou eu. Traz o pastor para cá. Não, aí ele já está no céu, que lá eu estou voando, né? Está uma beleza, né? Amém, queridos? Mas não é só isso, não. Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo sejam conservados o quê? Íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Quando então eu começo a me encher do Espírito, como é que se enche do Espírito, pastor? Falando entre vós em salmos, hinos e cantos espirituais, assim seremos cheios do Espírito. É orar um pelo outro. Eu ia subir aqui, a irmã Lourdinha sentiu do Senhor, fez uma oração por mim, já me deu uma unção nova, uma unção fresca. É um irmão abraçar o outro, é dizer palavras de ânimo, de encorajamento, de salmos, de hinos, de cantos espirituais. Na casa acho que não foi de Samuel, a casa que vocês se reuniram, foi quinta-feira? Quem estava lá teve um derramar, foi uma bênção. Então é isso, é reunir, é conversar. Agora vamos sentar aqui, vamos falar de quê? Só desgraça. Vai encher do Espírito? Então encher do Espírito. E aí quando a gente faz isso, procure ler bons livros, leia a palavra para que a sua alma seja alimentada. Aí acontece comigo, com você assim, Filipenses 4:7, terminando. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. 1 Coríntios 2:16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Deixa eu orar por você, fique de pé. Não precisa vir à frente, mas eu quero só que você pense o seguinte: quantos aqui estão passando nesse momento algum tipo de conflito? Seja com você mesmo, às vezes temos conflito com a gente mesmo. Tem vezes que eu estou olhando para Joaquim Júnior e digo: olha, está difícil viver contigo, hein? Carinha complicado. Mas é preciso, né? É preciso. Conflito conjugal, com amizade. Cuidado com comer e bar. Cuidado com as palavras frívolas. Sabe, aquela rompante, me angustiei, fiquei triste, e pá! Não faz isso. Vai para os pés do Senhor. Diz a Ele: tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu continuas tirando água da rocha. E eu quero então louvar ao Senhor pelo que Ele já está fazendo na sua vida, o que Ele vai fazer mais e mais. Você crê nisso? Então, se você passa por algo, onde você está, baixe sua cabeça, coloque sua mão no seu coração, e eu quero orar por nós. Pai amado, Tu és bom e Tu és bom. Fala conosco, Senhor. Livra-nos das armadilhas. Quantas vezes nos sentimos, Senhor, os gatilhos emocionais se armam. Somos pegos de surpresa. Dizemos coisas horríveis. Nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. Restaura, Senhor, nossa alma, nosso espírito, nosso corpo. Dá-nos uma vida na Tua presença, Senhor. Leva-nos a águas tranquilas. Leva-nos a Elim, com as suas 70 palmeiras e com as águas de refrigério. Ensina-nos a falar a pedra. Ensina-nos a obedecer o Teu comando e crer. Fica com cada um que está aqui. Eu quero abençoar você, igreja. Cada irmão e cada irmã que está aqui. Cada jovem, cada criança. Eu quero abençoar você com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Diga: eu recebo. Em nome de Jesus. Amém.